Olá, vamos falar sobre política? E o que é que vem à sua mente quando ouve a palavra política? Pode ser que você relacione política a políticos, e políticos à corrupção, à lei, a impostos, à organização de um local, de uma instituição, a tal da política da empresa. Também dá para relacionar política à relação de poder e com ações voltadas à população, como as políticas públicas. Enfim, são muitos os conceitos e significados que podem estar associados a essa temática que abordaremos nessa série de vídeos. Bom, é importante deixar claro que o foco desse vídeo introdutório e dos demais é a política enquanto área da filosofia, que discute diversos conceitos fundamentais para a compreensão e para a reflexão sobre a realidade em que a gente vive. Isso significa que vamos falar sobre o que é poder, sobre as diferentes formas de poder, o que é Estado, quais são as suas funções, o que é governo, quais são as formas de governo, e também sobre os regimes políticos, como democracia, ditadura, monarquia e etc. Vamos falar sobre políticos, não sobre Lula nem Bolsonaro, mas vamos abordar reflexões feitas por diferentes filósofos sobre os governantes e as suas funções, sobre suas responsabilidades, limites e excessos. Vamos falar sobre partidos políticos, mas nem pense em nenhuma sigla, porque a ideia é que você compreenda o que fundamenta a existência dessas organizações, para que a partir disso, caso você queira, tenha mais autonomia para avaliar os partidos que existem. Espero que após assistir os vídeos, você tenha condição de observar, de refletir e procurar compreender a política de modo mais amplo, sem se limitar a emitir opiniões que você nem sabe de onde veio, ou pior, dizer que política não se discute. A palavra política tem origem no grego, políticos, um adjetivo que deriva da palavra polis, e segundo o filósofo político Norberto Bobbio, significa tudo que se refere à cidade e, consequentemente, o que é urbano, civil, público e até mesmo sociável e social. A invenção da política é atribuída aos gregos e romanos, mas isso não significa que antes que esses povos inventassem a política, ela não existisse enquanto manifestação de autoridade e de poder, ou que outros povos, contemporâneos aos gregos e romanos, não fizessem política. Nesse sentido, seria muito interessante e importante que eu falasse agora sobre a formação da Grécia e da Roma Antiga. No entanto, deixarei esse assunto para outra oportunidade e direcionarei a nossa conversa para as principais condições que favoreceram a invenção do poder político. Bom, na antiguidade era bastante comum que alguns povos se organizassem em famílias e que estas se submetessem ao poder patriarcal, o poder de um chefe que exercia sua autoridade e assim exigia a obediência e lealdade das famílias que dependiam da sua proteção militar e econômica. Com os gregos, embora essa forma de organização tenha existido, os primeiros governantes, chamados de legisladores, conseguiram garantir que a propriedade das terras fosse de famílias independentes, o que contribuiu para a urbanização e, assim, o surgimento das cidades. Alguns fatores favoreceram a invenção da política pelos gregos e romanos. Foram eles: primeiro, a separação entre o poder que vinha da autoridade pessoal e privada do poder pertencente à coletividade, um poder que é impessoal e público.
Por exemplo, o chefe de família pode ser uma autoridade dentro da sua propriedade, portanto, é uma autoridade pessoal, enquanto o poder político é pertencente à coletividade. Segundo, outra condição muito importante foi a separação do poder religioso do poder temporal. Assim, o governante não seria considerado um deus, um enviado dos deuses, ou alguém que tem poderes mágicos ou sobrenaturais, mas alguém que tem poder simplesmente porque a coletividade permitiu. Terceiro, a criação de leis que fossem capazes de expressar a vontade da coletividade e definissem direitos e deveres para todos os cidadãos, inclusive o próprio governante, que deve expressar em seus atos a vontade da coletividade e não as suas vontades pessoais. Então vamos lá. O chefe de família ocupa poder dentro da sua propriedade. Sua autoridade não é questionada porque aquele espaço é dele. Tudo que há no espaço também é dele, pois o chefe é o patriarca da família. É quem cria as regras, toma as decisões e pode, caso precise ou queira, usar a força física para fazer cumprir suas ordens. Com o poder político é diferente. O poder é concedido pela coletividade. Tem o objetivo de organizar a vida em sociedade, gerir os espaços públicos com um dinheiro que também é público, obtido por meio da cobrança de taxas, de impostos e outros tributos. Só que esse poder do governante não é ilimitado. Ele se coloca entre a vontade pessoal do governante e a vontade da coletividade. Pensar política como vontade da coletividade, como forma de realização do bem de todos, nos remete à obra Política de Aristóteles. Aristóteles nasceu em Estagira, na Macedônia, e chegou a Atenas com 17 anos, quando ingressou na Academia Platônica, no ano de 367 a.C., e nela permaneceu até a morte de Platão, em 348 a.C. Dentre os principais destaques da sua vida, além das suas obras, é claro, está o fato de ter sido aluno do Platão e professor do Alexandre da Macedônia, ele mesmo, Alexandre o Grande. Na obra Política, Aristóteles investigou as instituições públicas e as formas de governo capazes de favorecer uma melhor maneira de se viver em sociedade. Esta obra é composta por 8 livros que são como se fossem tratados independentes, e nela podemos perceber uma concepção ampla de ciência política como filosofia das coisas humanas, afastando-se do idealismo platônico. Aristóteles procura descrever o melhor regime político. Para isso, o seu critério fundamental foi o bem comum e a felicidade, isto é, o melhor regime político, dentre os que já existiam, é aquele que é capaz de assegurar o bem de todos. Segundo as análises de Aristóteles, para satisfazer as carências da vida cotidiana, os homens se organizam em famílias ou casas e estabelecem relações do tipo marido e esposa, pais e filhos, senhores e servos. Da reunião entre as famílias ou casas surgem as aldeias, que são regidas pelo poder paterno e que procuram satisfazer carências mais amplas e complexas. A cidade, então, resulta da associação de várias aldeias. É uma comunidade superior e é o fim para o qual tendem, naturalmente, as outras associações. A cidade, então, deve ser caracterizada pela autossuficiência e por promover uma vida boa. Deve possuir um poder político, e não paternal, para libertar os indivíduos dos modos deficientes e incompletos de associação. Para Aristóteles, então,
a política é libertadora, pois o homem é, por natureza, um animal político.